Sim, sim, alô, alô, cheguei com a parte final da história envolvendo Hermínia e ele, Felipe, os vizinhos lá de Jundiaí, nessa história impressionante e tão cheia de mistérios e sobrenaturalidades. Nessa parte final da história, a gente vai entender, ou pelo menos ficar muito próximo de entender tudo o que aconteceu nessa história. Então, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Mas antes de eu começar a história, quero pedir que você se inscreva aqui no canal, que acione o sininho para ser sempre um comunicado nosso, para que possa ouvir as novas histórias que chegarem. Mais do que isso, queria pedir que você fosse membro do nosso canal, o que para nós será de uma importância ímpar. É isso aí. O YouTube respeita e considera muito um canal que tenha assinantes, que são os membros do canal. Ô Paulinho, eu quero ser teu assinante. Como eu faço? Abaixo do vídeo, todas as dicas aqui para você. E você já entendeu, né? E me ajuda a espalhar que esse nosso canal ficou destinado às histórias extraordinárias, às histórias sobrenaturais, uma mais fantástica do que a outra. Digo a você, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história final envolvendo Hermínia, o Felipe, aqui no canal, acabou de começar. Mistérios da meia-noite. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, então agora a gente vai para a parte final da minha história, da nossa história, da história onde eu narro tudo que aconteceu na vida daquele meu vizinho, o Felipe. E eu vou fazer assim um preâmbulo para que as pessoas possam se recordar que eu, Hermínia, eu conheço o Felipe desde que ele era um rapazote e eu ainda era uma menina. Ele sempre morou aqui no bairro Alô Samambaia, Jundiaí, um belo bairro aqui de Jundiaí. E foi naquele domingo, né, que ele presenciou tudo o que aconteceu naquela mansão da Lapa, uma casa linda no alto da Lapa, São Paulo. Ele teve numa festa fantástica. No entanto, quando ele acordou naquela belina que ele olhou, não era nada daquilo. Era uma casa abandonada. E eu vi quando a belina vermelha dele entrou devagar na rua, como se fosse carregando mais pensamento do que gasolina. Era a volta dele da Lapa, em São Paulo. Ele estacionou ali, na frente da casa dele, e ficou um tempo com as mãos no volante, olhando para o nada, como quem estivesse assim tentando costurar as lembranças todas com sentido. E depois eu soube o motivo. Lógico, ele contou para mim que naquele sábado à noite ele tinha ido para a capital, para o Alto da Lapa, a convite de ninguém menos do que o Rei Mago. Quem era o Rei Mago? O mendigo lá da Praça da Sé, aquele mesmo que vivia a pedir na Praça da Sé com um jeito de quem sabia mais do que contava. Pois é, só que lá, no endereço do convite, Felipe encontrou não um mendigo, mas ele encontrou por lá o comendador Augusto Albuquerque, um homem elegante, barba preta e bem aparada, óculos redondo, terno impecável. O mesmo homem, Paulinho. Acredite quem quiser, o mendigo, exatamente o mendigo Rei Mago, era o mesmo comendador Augusto Albuquerque. Não, e não era só isso. Não. O comendador o recebeu como se fosse gente da família e, para espanto do Felipe,
disse que fazia gosto que ele, Felipe, se casasse com a filha dele. A filha era um capítulo à parte. Soraya Albuquerque. O nome já parece de princesa e a moça não ficava atrás. Vestido longo, seda azul profundo que cintilava sob as luzes do salão. A festa já corria solta. A moça ainda usava braceletes de ouro branco e amarelo, brincos que pareciam carregar a luz das estrelas. Ela caminhava com aquela postura que só gente criada entre colunas de mármore e lustres de cristal é que possui. E o mais incrível, a moça não apenas sorriu para o Felipe, como também, no momento, o convidou para dançar a valsa do próprio aniversário dela. Eu até fiquei a imaginar a cena. O salão em silêncio, o murmúrio contido dos convidados, o primeiro passo lento e depois o giro da valsa e o aplauso que explodiu quando a música terminou. Mas o que Felipe não conseguia esquecer, o que martelava na cabeça dele durante toda a viagem da volta, foi o momento, no sofá, quando a Soraya, olhando firme nos olhos dele, naquele sofá de veludo carmim, com aquele sorriso que primeiro brinca e depois some, aí ela se aproximou, primeiro um beijo doce, tímido, como quem pede licença, e depois um beijo intenso, daqueles que roubam o ar e o pensamento, daqueles que roubam a razão. Ele lembra do corpo afundando no estofado, do calor no peito, e depois do nada, se lembrava da escuridão. Quando ele abriu os olhos, já estava o dia a amanhecer, e ele estava sentado no banco da Belina e diante do número 213 da rua indicada no convite, no alto da Lapa, em São Paulo. Só que agora não havia mais luz, nem música, nem carros antigos, apenas uma casa antiga, eu posso chamar até de casa velha, com 4 palmeiras altas na frente, mas portão trancado com uma corrente e um cadeado já enferrujado. Felipe desceu ainda atordoado do carro, tentou abrir o portão em vão. Foi quando apareceu o vigia do quarteirão, que com naturalidade falou para ele sobre o tempo. Disse: "Olha, moço, eu trabalho aqui nesse quarteirão há pelo menos 5 anos como guarda contratado. E eu nunca vi ninguém nessa casa aí. No 213, não. Falam que é enrosco de herança e está fechada essa casa há décadas." Felipe ficou mudo, sem nada entender. Voltou para sua perua Belina, ligou o carro e voltou para Jundiaí. Quando Felipe voltou de São Paulo naquele domingo de manhã, ele me encontrou varrendo a calçada, como sempre faço antes do sol esquentar. Lembro-me bem, ele parou a Belina vermelha bem ali na porta da casa dele, desligou o motor e ficou ali, segurando o volante e olhando para o nada. Parecia mais cansado de pensamento do que de corpo. Não, ele não desceu logo, não. Ficou assim uns bons minutos com os cotovelos apoiados, os dedos entrelaçados na frente da boca, como se estivesse tentando segurar alguma palavra antes que ela escapasse. E eu, varrendo a calçada, de longe eu percebi que o meu vizinho estava diferente. Naquele instante, os pais dele ainda dormiam. Eu estou falando aqui da dona Tereza e do seu Gilmar, os pais do Felipe. Gente muito boa, família honesta e respeitada na rua, mas profundamente católica. A mãe, então, a dona Tereza, era como a gente chamava de beata de coração e de ofício. Não perdia uma missa na matriz de Nossa Senhora do Desterro. Aqui em Jundiaí, a padroeira é Nossa Senhora do Desterro. A igreja matriz, ela foi erguida há mais de um século. E o nome de Nossa Senhora do Desterro tem o seu peso. É a devoção à Virgem Maria que lembra o momento em que ela,
junto com José e o menino Jesus, eles tiveram que fugir para o Egito. Ela exilada para escapar da fúria do rei Herodes. É uma devoção que fala de proteção nas horas de perigo e de amparo a quem precisa deixar, por exemplo, a sua terra. É a mãe de Felipe, com aquele fervor que quase se podia tocar. Ela era muito devota de Nossa Senhora do Desterro. Ajudava todos os anos nos festejos, na organização da festa, que acontece em Jundiaí, sempre a 15 de agosto. Inclusive, o 15 de agosto por aqui é feriado. Felipe sabia, primeiro, contar o que ele havia vivido na Lapa para a mãe, Dona Teresa, ou para o pai, o seu Gilmar. Não ia dar certo. Não ia. Eles veriam tudo como uma grande tentação, prova de fé, sei lá, iam misturar a coisa do diabo no meio. Porque o Felipe, no fundo, ele não queria escutar isso, não. Ele queria entender, ele queria compreender o que foi que aconteceu. Ele sentia que aquilo tinha um peso espiritual diferente, talvez até espírita mesmo. Foi então que, ao invés dele ir para casa, ele veio até mim, até a minha pessoa. Eu estava na calçada, varrendo a calçada. Se ele tinha seus 38 anos, eu tinha 28 anos à época, 10 anos menos do que ele, mas nossas conversas sempre foram de igual para igual. E mais, ele sabia que eu frequentava o Centro Espírita João Batista, o mais antigo e respeitado de Jundiaí, com mais de 80 anos dedicados aos estudos da doutrina kardecista. Era lá que muitas histórias que pareciam impossíveis encontravam uma lógica. Era lá que as coisas se esclareciam. Lembro exatamente como foi. Ele atravessou assim a rua devagar, olhou para todos os lados. Como era domingo cedo, de manhã, não havia ninguém na rua. Ele não queria mesmo chamar a atenção. E aí se encostou no portão da minha casa. Eu abandonei a vassoura, limpei as mãos e perguntei: "Ué, Felipe, que cara é essa? Parece que você voltou de uma guerra e está tão bem trajado, tão bem vestido." Sim, porque ele estava com aquela roupa ainda, com a qual ele havia ido à festa, aquela que ele havia alugado. Ele sorriu de canto, mas era um sorriso sem alegria. Pediu para a gente conversar e foi aí que nós entramos dentro de casa. Fomos até a cozinha, porque o assunto era longo, estranho, pelo menos assim ele me contou. Fui até a cozinha, coloquei a chaleira no fogo e separei 2 xícaras. À mesa, como sempre, tinha uma toalha de algodão com flores bordadas pela minha mãe, um jarro de vidro com ramos de manjericão e hortelã, e a luz da manhã entrava pelas frestas da janela, cortando a penumbra com faixas douradas. Ele se sentou, apoiou os cotovelos na mesa e, antes mesmo que eu servisse o café, ele começou: Hermínia, você acredita que um mendigo pode ser um comendador? Ele fez a pergunta assim com um riso, porque aquilo que ele falava era realmente de não se acreditar. Eu olhei para ele sem dizer nada, esperando que ele continuasse. E ele então respirou fundo e começou a contar tudo. Contou cada detalhe: a Praça da Sé, o Rei Mago, o convite, o portão da mansão na Lapa, o salão iluminado, o comendador Augusto Albuquerque, a Soraya. À medida que ele falava, os gestos iam ganhando vida. Ele erguia a mão para mostrar o tamanho dos lustres, descrevia o som da orquestra com o movimento de dedos no ar, como se estivesse dedilhando um piano invisível. Foi quando ele falou de Soraya.
Aí o tom de voz dele mudou. Ficou mais baixo, mais lento, como se cada palavra carregasse o peso de uma lembrança que ele não queria deixar escapar. E aí ele descreveu o momento da valsa, o toque das mãos, o perfume leve que vinha do vestido dela, a maciez do tecido, o brilho nos olhos. Ele falou do beijo, e depois do beijo, ele falou do apagão sofrido. E eu não me interrompi. Deixei que a conversa fluísse. Ele embalou e eu permiti que ele fosse despejando tudo, porque eu percebi que, mais do que buscar respostas, o Felipe precisava naquela hora desabafar, contar, pôr para fora. Ele precisava também reviver a história para ter a certeza de que ele não estava ficando louco, porque algumas pessoas, num lugar como esse, às vezes até enlouquece. Então eu senti que ele precisava colocar para fora. Quando chegou na parte da manhã seguinte, a Belina estacionada, a mansão fechada, o vigia dizendo que ninguém morava ali há anos, eu senti um arrepio depois subindo pela minha espinha. Não era medo, era aquele reconhecimento que a gente sente quando um caso começa a entrar no terreno do que não se explica pela lógica comum. Coloquei o café nas xícaras, empurrei uma xícara para ele, olhei bem nos olhos dele e eu falei: Felipe, o que você está me contando é uma história fantástica, incrível. E isso que você viveu não é pouca coisa não, Felipe. Eu acho, sabe, eu não sei o que você pensa e tenho medo de ser mal interpretada por você, mas eu acho que o Centro João Batista, aqui de Jundiaí, vai poder te ajudar muito, te ajudar a entender o que se passou. Foi aí que eu me ofereci, ali mesmo, para levar o Felipe ao Centro João Batista. Disse que poderia acompanhá-lo e que não haveria problema em marcarmos uma conversa com um dos mestres já naquela semana. Ele, com os olhos ainda cheios de inquietude, respondeu que queria muito ir, mas que antes ele precisava dirimir algumas dúvidas, resolver algo. Havia, segundo ele, uma dúvida cruel que só poderia ser sanada no dia seguinte, na segunda-feira. E que dúvida é essa, Felipe? Eu perguntei. Quando eu pegar o ônibus executivo para São Paulo, sabe que Hermínia, amanhã quando eu pegar o ônibus, ali na passarela do Carrefour, com destino à Praça da Sé, a primeira coisa que eu vou fazer é procurar pelo mendigo Rei Mago. Eu quero encontrar, eu preciso encontrar o cara, Hermínia. Eu preciso de explicações dele. Depois disso, dependendo do que ele me disser, aí sim nós iremos no Centro João Batista. Eu olhei bem nos olhos dele e falei sem rodeios: Felipe, diante de tudo que você me contou, eu me arrisco a dizer que você não encontrará esse mendigo nem amanhã e nem nunca mais. Eu ainda sou, sabe, apenas uma estudiosa do espiritismo. Sei muito pouco a respeito. Mas sinto que aquela figura, a do mendigo, esse rei mago que você me falou, foi apenas um disfarce usado por um espírito para chegar até você. Vou te dizer uma coisa que talvez te assuste, mas eu acho que esse mendigo não existe. Ele arqueou as sobrancelhas, quase num desafio. Sim, mas digamos que você tenha razão. E por que demorou um ano inteiro, para chegar ao momento de ontem à noite? Eu respirei fundo e respondi para o Felipe: Bom, isso os mestres lá do centro vão te explicar. Mas eu posso adiantar uma coisa: o tempo para os espíritos não é o mesmo que o nosso. E às vezes, um tempo assim se faz necessário para que você se prepare melhor, entendeu? Para que você se preparasse melhor. Nossa conversa terminou assim. E eu vi quando o meu vizinho atravessou a rua, entrou na sua casa e fechou o portão. Tive que esperar, não até segunda, nem terça, mas até a quarta-feira seguinte,
para que ele se certificasse que de fato o mendigo rei mago havia desaparecido. E o que era mais intrigante, ninguém, absolutamente ninguém, lá na Praça da Sé, de acordo com ele, ninguém se lembrava de tê-lo visto antes. Nem mesmo os colegas de ônibus do Felipe, que esses colegas sabiam que Felipe jurava que tinha presenciado suas conversas com o homem de paletó xadrez. Esses amigos do ônibus, esses colegas do ônibus, igualmente diziam que jamais tinham visto o Felipe conversando com qualquer mendigo da Praça da Sé. Então ele começou a cair na real. Aquilo era de fato espiritual. Na terça-feira, dia 9 do mês de dezembro, movido por uma inquietação que não o deixava em paz, Felipe pegou então um táxi e foi até o Alto da Lapa. Ele pediu ao motorista que parasse diante do número 213 daquela determinada rua. Desceu, pediu que o motorista o esperasse e caminhou devagar até o portão. A mansão agora não passava de um casarão velho e abandonado. O jardim estava tomado de folhas secas, os muros pareciam cobertos por uma folhagem verde que se misturava a musgo. O silêncio era tão profundo que o som de um galho quebrando ecoou pelo quarteirão. Era um galho de uma palmeira que caía. E não era um galhinho qualquer. Um enorme pedaço de uma das palmeiras da entrada despencou, batendo com força no chão, arrancando dele um susto tão grande que ele chegou a dar 2 passos para trás. Não, ali não havia tido festa nenhuma. Meu Deus, então em que festa ele estivera? Ele se perguntou na hora. Quando foi na quarta-feira, dia 10 de dezembro, já estava claro. Nem o mendigo, nem a mansão eram mais os mesmos. Ou talvez nunca tivessem nem existido. Se bem que a casa estava lá, mas não daquele jeito que ele encontrou. Não daquele jeito em que ele esteve nela. E na sexta, dia 12, eu cumpri o que eu prometi. Eu levei o Felipe ao Centro Espírita João Batista. O prédio de fachada simples, mas sólida, que tinha portas largas de madeira e um ar de serenidade que parecia envolver quem se aproximava. Lá dentro, o cheiro suave da lavanda misturava-se ao som baixo de um instrumento que alguém tocava no salão principal. Felipe parecia carregado, tenso, mas ao mesmo tempo pronto. Estava prestes a se encontrar com um dos mestres do centro. E o que ele revelaria poderia mudar para sempre a sua vida. Era por volta das 7:30 da noite quando nós descemos do meu carro, bem diante da fachada clara do Centro Espírita João Batista. O ar da noite de dezembro estava morno e a rua, apesar de simples, guardava um silêncio quase respeitoso. As janelas altas do centro deixavam escapar uma luz amarelada, suave, que parecia convidar, sem pressa, a se entrar. Felipe ficou alguns segundos parados diante da porta, como se respirasse fundo, não apenas para se acalmar, mas para se preparar espiritualmente. Eu sabia que ele, por mais que dissesse que estava pronto, o coração devia estar batendo feito um tambor. Vamos? Eu perguntei. Ele apenas acenou com a cabeça sem dizer nada. Ao abrirmos a porta de madeira maciça, um cheiro fresco de lavanda com erva doce nos envolveu. O salão principal estava iluminado de forma cálida, sem brilhos excessivos. As cadeiras de madeira clara, alinhadas em fileira, ocupavam o centro do espaço, voltadas para um pequeno palco, onde havia uma mesa coberta com uma toalha branca, um jarro com flores e um exemplar do Livro dos Espíritos e uma Bíblia também aberta. Lá no fundo, algumas pessoas conversavam em voz baixa. Havia uma música que era tocada de um disco, mas que parecia até que tinha um piano ao vivo tocando.
Felipe olhava para tudo como se cada detalhe pudesse conter uma resposta. Hoje o mestre Otávio está atendendo. Eu sussurrei para ele enquanto caminhávamos até o fundo. Ele é um dos mais experientes aqui. Dizem que ele tem uma mediunidade rara, sabe? Dessas que vê além da nossa visão. Felipe não respondeu. Apenas assentiu com o olhar e com a cabeça. E me seguiu. Eu sabia que dentro dele havia uma mistura estranha de ansiedade, ceticismo e um fio de esperança. Quando chegamos à pequena sala lateral, onde o mestre Otávio atendia, fomos recebidos por uma senhora de cabelos grisalhos presos num coque, que usava um vestido simples azul marinho. Ela nos cumprimentou com um sorriso calmo e pediu que aguardássemos ali sentados. A sala era modesta, mas acolhedora. Uma mesa redonda assim no centro, 2 cadeiras a cada lado e uma estante com livros de Allan Kardec, Leon Denis, Chico Xavier. Sobre a mesa, uma vela branca acesa tremulava levemente, como se reagisse a uma brisa invisível. Poucos minutos depois, a porta do lado se abriu. Era o mestre Otávio. Eu já o conhecia. Ele era um homem alto, magro, cabelos completamente brancos e os olhos tão claros que pareciam ver através da pele. Ele cumprimentou o Felipe com um aperto de mão firme e a mim com um sorriso e um famoso, ele gostava de dizer essa frase: "Como vai, moça?" "Tudo bem. Boa noite, meu irmão", disse ele olhando direto agora para o Felipe, que já o aguardava. A frase fez o Felipe piscar 2 vezes, confuso. "O senhor já me aguardava?" "Sim." O mestre sorriu de forma quase imperceptível, como quem diz: "Depois você entenderá melhor." Sentou-se e fez um gesto para que Felipe se acomodasse à sua frente. Eu permaneci num canto em silêncio, apenas observando. "Me diga, Felipe, na verdade o que te trouxe até aqui?" perguntou o mestre com a voz calma, mas grave. Bom, aí foi a vez do Felipe. Ele respirou fundo, apoiou assim os cotovelos nos joelhos e começou a narrar. Contou sobre o mendigo rei mago, a Praça da Sé, sobre o convite inesperado e a ida até a mansão da Lapa. O comendador Augusto Albuquerque, a filha do comendador Soraya, na Rua Valsa, o beijo, a súbita descoberta de que o mendigo e o comendador eram a mesma figura e como tudo parecia ter se dissolvido no ar depois daquela noite. Porque ele amanheceu o dia sentado no banco da Belina, de onde talvez ele nunca tivesse saído. O mestre Otávio não interrompeu, soube ouviu tudo com atenção e com os olhos fixos no Felipe. De vez em quando, eu notava que o mestre Otávio fechava os olhos brevemente, como quem acessasse um pensamento mais profundo. Quando Felipe terminou, houve um silêncio denso na sala. "Felipe", começou o mestre, "o que você viveu não foi um encontro casual. Espíritos se apresentam a nós de forma que a nossa mente possa aceitar, sabe? Então, na verdade, os espíritos, eles se adaptam à nossa realidade para que não sejam até rejeitados. O mendigo e o comendador, pelo que você descreveu, que era o comendador, o pai da jovem, eles eram apenas roupagem para que você recebesse a mensagem que você precisava." Felipe se inclinou para frente, os olhos faiscando de curiosidade e incredulidade. "Mas, sabe o que é, mestre Otávio? Por que eu, né? Por que eu acabei escolhido?" O mestre Otávio sorriu de leve. "Porque você já havia sido preparado para isso, Felipe, mesmo sem saber. E porque havia, e aí é que está a profundidade da coisa, havia um vínculo antigo entre você e aquela família.
Vínculo entre mim e aquela família, mestre? Felipe arregalou assim os olhos, mas daí para frente não falou nada. Eu também até estremeci na cadeira. E entenda, continuou o mestre, entenda, Felipe, os laços que nos unem ultrapassam uma única vida. Algumas promessas, alguns encontros precisam ser resgatados. Soraya não é apenas uma mulher que você conheceu. E o comendador não é apenas o pai dela. Felipe, ele parecia lutar para absorver cada palavra. O mestre fechou os olhos por alguns segundos e, quando os abriu, falou: Felipe, nenhuma dessas pessoas que você viu nessa festa, nenhuma está mais nesse plano físico há muito tempo. Aí um frio percorreu a minha espinha. Felipe recuou levemente na cadeira, como que se o ar tivesse lhe escapado. Como assim? Não fazem mais... O senhor quer dizer o seguinte, que não fazem mais parte dessa vida? O mestre apenas o fitou com uma expressão que misturava compaixão e firmeza. E disse o mestre: Felipe, eu sei que você gostaria que todas as respostas viessem agora. Só que você vai ter que esperar um pouquinho mais. Olha, eu vou lhe recomendar uns banhos de purificação, até que você também evite alguns tipos de alimento, especialmente carnes, tá? E eu sei que vai ser difícil porque vem agora festas, né? As festas de fim de ano. Mas eu queria que você evitasse pelo menos determinados tipos de carne que eu vou colocar numa relação para você. E eu gostaria de marcar com você a primeira sexta-feira do ano de 81. A primeira. Vai cair no dia 2 de janeiro, sexta-feira. Você pode estar aqui nesse dia? Olha, mestre, nesse caso, eu ficarei por aqui sim, especialmente para isso, uma vez que o assunto é do meu profundo e real interesse. Pois bem, ficaremos assim combinados então. Dia 2, primeira sexta-feira do ano, normalmente é um dia muito propício, sabe? A primeira sexta do ano. Um dia especial para isso. Você vem? Posso te esperar? Lógico, mestre. O interesse é todo meu. Aí o mestre, olhando para mim, me fez a pergunta: e você, moça? Vem junto? Eu respondi para o mestre: sim, mestre, eu virei junto. Com certeza eu virei. Ah, então ótimo. O Felipe faça os banhos, evite comer as carnes que estão escritas aqui nesse papel. Eu sei que nas festas servem muita carne, mas evite, por favor. E assim, exatamente assim foi feito. Na primeira sexta-feira do ano de 1981, dia 2 de janeiro, lá estávamos no horário combinado e com roupas brancas. Para evitar comentários em sua casa, o Felipe até se trocou na minha casa. Já expliquei, né? A dona Tereza, o seu Gilmar são muito católicos, então ele se trocou na minha casa. E fomos por uma verdadeira missão espiritual. Mestre Otávio se fez acompanhar pelo mestre Marçal, um irmão espiritual que veio de Marília, interior de São Paulo, especialmente para esse encontro. A sessão foi longa, um tempo estimado de mais de 2 horas, e foi feita uma verdadeira regressão com Felipe. E essa regressão eu não pude assistir. Eu não vi e nem Felipe pôde me contar depois, porque ele também não se lembrava de nada. Mas no momento da revelação feita pelos mestres Otávio e Marçal, aí sim, eu estava presente e devidamente autorizada por Felipe, pude assistir a tudo. O mestre Otávio permaneceu olhando para o Felipe como se tentasse atravessar sua carne e alcançar algo guardado muito mais profundamente. O silêncio ali dentro era tão sólido que dava para ouvir o tic-tac discreto de um relógio de parede. E de vez em quando, um estalar suave da madeira velha.
Felipe, apesar da postura tensa, mantinha os olhos grudados no mestre, como quem pressente o que está prestes a ouvir a partir daquele momento. E o mestre falou: Felipe, escute com atenção. Eu e o meu irmão Marçal, mestre Marçal, nós fizemos um apanhado de tudo que você revelou e fizemos uma junção com a nossa sensibilidade. E aqui está a nossa explicação de tudo que aconteceu com você. Podemos começar? Por favor, mestre. Podem sim. Então, aquela noite na mansão da Lapa não foi um evento isolado e nem um capricho de um espírito travestido de mendigo. Foi, na verdade, a concretização de um acerto muito antigo. Antigo demais para caber apenas nessa vida. Ele fez uma breve pausa nessa hora, como se medisse cada palavra. Felipe, há mais de um século, você foi outro homem. Não se chamava Felipe e nem vivia em Jundiaí. Na verdade, você morava na cidade do Rio de Janeiro, né, mestre Marçal? O que o mestre Marçal confirmou. No final do século XIX, isso. Você era um jovem músico, filho de um professor de piano. Seu talento para a música o levou a dar aulas particulares para filhas de gente da alta sociedade. E dentre essas, uma moça filha de um homem influente, Augusto Albuquerque. Felipe abriu a boca, mas não disse nada. O nome soara como um eco de algo que ele já sabia, mas que não queria acreditar. A jovem filha deste homem era Soraya, prosseguiu o mestre. E vocês se apaixonaram. Só que essa união foi proibida. Augusto Albuquerque, comendador, ele muito orgulhoso, rígido, ele acreditava que a sua filha devesse se casar com um homem de posição e não com um professor músico, um professor de música. Os olhos do mestre se estreitaram nessa hora e a sua voz ganhou um peso quase cerimonial. E a tragédia veio rápida, sabe, Felipe? Houve uma discussão, palavras duras, e numa noite de tempestade, você tentou fugir com a Soraya. Mas o destino não permitiu essa fuga. A carruagem que vocês estavam sofreu um acidente numa estrada alagada. Ela não sobreviveu. Ela morreu afogada. Alguma coisa da carruagem caiu sobre ela, o que a impossibilitou de se defender debaixo d'água. Você viveu ainda mais alguns anos, mas nunca se perdoou. O silêncio que se seguiu foi cortado apenas pela respiração pesada de Felipe. Ele parecia ter levado um soco no estômago. Bem, Felipe, quando você viu a festa, continuou o mestre, inclinando-se um pouco à frente. O reconhecimento foi imediato, mesmo que não consciente. Não era a primeira vez que você tocava os lábios da Soraya, nem a primeira vez que você dançava com ela. Felipe passou a mão pelo rosto como se tentasse acordar de um sonho. Então, mestre, tudo aquilo não era um sonho, Felipe. Não era alucinação também, não era coincidência, como a gente fala. Cortou o mestre com suavidade. Era um reencontro aquilo tudo. O que houve na Lapa, no bairro da Lapa, São Paulo, era um reencontro. Era a oportunidade que vocês pediram ao plano espiritual para curar a ferida deixada naquela vida. A vela sobre a mesa vacilou e por um instante pareceu que a sala ficou mais fria. E o mendigo, o rei mago? Perguntou o Felipe num fio de voz ao mestre. Quem ou que ele era, mestre? O mestre sorriu de leve, mas sem ironia. Esse mendigo, ele foi a ponte, um espírito de luz que assumiu a forma que você
aceitaria encontrar-se repetidas vezes sem medo com ele. Se ele aparecesse a você como realmente ele é, talvez você fugisse, Felipe, entende? A missão dele foi conduzir você ao ponto exato em que o reencontro pudesse acontecer. As coisas são complicadas, mas eu acho que estou sendo claro com você. Felipe recostou-se na cadeira, a mão ainda na boca, olhando para o chão, como se procurasse as peças de um quebra-cabeça que só agora começava a se formar. Mas, mestre, por que isso agora? Porque, veja, eu conheci o mendigo, o mendigo da Praça da Sé, o Rei Mago, um ano inteiro de encontros. Por quê? Por que todo esse tempo? O mestre olhou para ele com paciência. Porque a ferida que vocês carregavam não estava pronta para ser tocada antes. O tempo no plano espiritual não se mede como aqui. Um ano, um século, às vezes são apenas passos de um mesmo caminho. É complicado de se entender, Felipe, mas eu estou procurando ser o mais claro que posso. De onde estava, eu estou falando de mim agora, Hermínia. De onde estava, Paulinho, eu sentia um arrepio constante na nuca. A história me atravessava como se eu próprio tivesse participado dela. O mestre então fechou os olhos, respirou fundo e com a voz ainda mais baixa falou: Felipe, eles já não estão no nosso plano físico, nem Augusto Albuquerque, comendador, nem Soraya Albuquerque, a filha dele. A mansão que você viu viva naquela noite era apenas uma projeção. Era uma projeção. Nem a festa de fato aconteceu naquele mesmo endereço. Você entende? Até porque foi no Rio de Janeiro que tudo aconteceu. Então isso a gente chama de construção espiritual. Por isso, quando voltou, você encontrou apenas as paredes velhas da casa, folhas secas e o som oco das árvores. Felipe levantou assim os olhos e havia neles uma mistura de espanto e uma tristeza também profunda. Então eu nunca mais... O mestre inclinou a cabeça como quem compreendesse a dor de Felipe e já completou antes que ele falasse: no plano físico, não, Felipe. Não é esse o último capítulo entre vocês. O amor verdadeiro não se perde, Felipe. Ele apenas muda de forma até o reencontro definitivo. Você me entende? Mestre, dentro do que é possível, sim. Nesse momento a vela na mesa tremeluziu de novo. E juro que o ar ficou mais quente, como se uma presença silenciosa tivesse entrado ali. O mestre encerrou dizendo: o que você viveu foi um presente, Felipe. Pouquíssimas pessoas nesse mundo de meu Deus têm a chance de reatar laços de outra vida com tanta clareza como você teve. Isso é um privilégio. Significa que o teu espírito está bastante evoluído. Guarde isso, não como uma despedida, mas como uma promessa. Felipe permaneceu imóvel, os olhos marejados, sem conseguir responder. Eu também não encontrei palavras. Só sabíamos que ao sairmos dali, a noite de Jundiaí parecia mais densa, e a cada passo que dávamos ecoava como se estivéssemos atravessando não apenas a rua, não apenas a rua, mas também a fronteira invisível entre o que é real e o que é eterno. A vela voltou a brilhar e com ela uma estranha sensação de calor nos envolveu. O mestre então ergueu lentamente a mão, pousando-a sobre a mesa. Felipe, você acha que perdeu Soraya de novo? Mas o amor verdadeiro não se mede pelo tempo que dura numa vida. Ele se reconhece e se reencontra sempre, sempre. Felipe ficou imóvel. A respiração dele era lenta,
mais pesada, como se tentasse conter algo que ameaçava transbordar. E naquele instante, sem que nenhum de nós falasse, o ar da sala pareceu mudar. Não era som, não era vento, mas uma presença silenciosa que nos cercou. Eu fechei os olhos e eu juro que eu senti um perfume de jasmim, o mesmo perfume que, de acordo com Felipe, vinha do vestido da Soraya. O mestre, muito sensível, acusou a presença e ele disse: ela esteve aqui, ela esteve aqui, passou por aqui agora. Foi tudo o que ele falou. Saímos do centro João Batista naquela noite com a sensação de que algo tinha sido dito, mas muito mais tinha sido mostrado. Havia mais sido mostrado do que dito, deu para entender, e que, embora a história tivesse se encerrado para os olhos humanos, no invisível, ela apenas começava outra vez. E mais, também sabíamos que, de alguma forma, aquela conversa não ficaria restrita àquelas paredes. Algo maior havia se iniciado. Nos dias seguintes, a vida seguiu seu curso, mas em fevereiro de 81, o destino se apresentou novamente. Foi assim: eu, Hermínia, fui a São Paulo resolver assuntos pessoais. E por volta de meio-dia, eu não resisti e passei na loja de essências onde o Felipe trabalhava como gerente. Seu sorriso ao me ver era o mesmo de sempre, mas com um brilho especial. Então almoçamos juntos em um restaurante ali no centro de São Paulo. E ao nos despedirmos, prometemos nos encontrar em breve. Eu segui o meu caminho e cruzei a Praça da Sé, como tantas outras vezes eu já tinha feito. O movimento ali é intenso. Quem já passou pela Praça da Sé sabe o que eu estou falando. Movimento intenso, muita gente caminhando, buzina de carro, vozes, passos apressados. Foi então que, entre aquela multidão, eu vi algo que fez o meu coração disparar. Eu vi um homem de paletó xadrez, barba branca, olhar profundo. Não tive dúvida. Era ele. Era o Rei Mago, o mendigo. Ele estava próximo da escadaria da Catedral da Sé, parado como se apenas observasse o vai e vem das pessoas. Quando nossos olhares se encontraram, eu senti um choque, uma onda quente percorrendo o meu corpo. Comecei a caminhar então na direção dele, determinado a conversar com ele, e eu cheguei a falar: moço, 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 espere, moço. Eu gritei: moço. E depois, quase instintivamente, eu gritei o nome dele mesmo: Rei Mago! Rei Mago! Ele me viu e, com uma agilidade surpreendente para alguém da sua idade aparente, ele começou a subir os degraus da Sé. Acelerei os meus passos e, quando eu cheguei ao primeiro degrau, ele já tinha entrado na igreja. Entrei também, mas nada. O homem havia desaparecido como se nunca tivesse estado ali. Eu fiquei alguns minutos parada, tentando entender o que tinha acontecido. Então respirei fundo e aproveitei para fazer uma oração. Pedi que Deus acolhesse aquele espírito de luz. E se de fato ele não pertencesse mais a este mundo, que ele tivesse muita paz. Guardei a cena para mim. Não contei nada para o Felipe. Algumas coisas são tão profundas que precisam amadurecer no silêncio. E eu silenciei. O tempo passou e no Dia das Mães de 81, segundo domingo de maio, portanto, vivemos um momento que mudaria tudo. Eu fui ajudar o Felipe a escolher um presente para a mãe dele. Uma blusa de frio que combinava perfeitamente com ela. No almoço do Dia das Mães, ele comentou com a mãe que eu tinha ajudado na escolha do presente que ela tanto havia gostado. Ela se apaixonou pela blusa. A senhora, Dona Teresa, encantada, olhou para mim quando saiu lá fora e disse:
com a firmeza de quem sente a verdade. Hermínia! Hermínia! Eu adorei a blusa. Meu filho contou que foi você que escolheu, Hermínia. Eu logo entendi que aquilo não era coisa de homem, sabe? Eu vi. Será que meu filho melhorou tanto o gosto dele assim? A blusa é linda. E quer saber, Hermínia? É de uma mulher como você que meu filho precisa. Às vezes ele procura tanto por aí, em lugares tão distantes, e esquece de olhar para a vizinha dele. Não é mesmo, Hermínia? Felipe riu. Meio sério, meio brincando, ele falou: Mãe, a senhora é sensível mesmo, hein, danada? Eu e a Hermínia íamos falar para a senhora e para o pai. Nós estamos namorando. Só que nós nem sabíamos como, né, Hermínia? Eu fiquei vermelha, rindo. A mãe do Felipe nos abençoou ali mesmo. E, de certa forma, o namoro estava decretado. Meses depois, mestre Otávio soube da novidade e, sorrindo, disse com serenidade: o mendigo rei mago cumprindo sua missão. Uma parte espiritual ocorrida há tantos anos precisava mesmo ser concluída para que o novo pudesse acontecer. Guardei aquelas palavras comigo. O Natal chegou e eu novamente fui a São Paulo. Após as compras, resolvi visitar o presépio da Catedral da Sé. Era dezembro de 81. Entrei e me encantei com a cena do nascimento de Jesus representada no presépio. Foi que eu senti naquela hora um arrepio intenso. Aquele mesmo de fevereiro, lembram? Me assustei com o arrepio. Quando eu olhei para o lado, ele estava lá. O rei mago, o mendigo. Não, ele não me olhava dessa vez, mas ele sorria suavemente, admirando o presépio. Então, eu, com o coração acelerado, aproveitei que ele não estava olhando para mim. Ele não estava olhando para mim, ele estava olhando para o presépio. Eu caminhei discretamente por trás das pessoas para poder me aproximar e surpreendê-lo. Mas quando eu cheguei ao ponto onde ele estava, não havia ninguém. Mas eu também não saí procurando. Eu apenas fechei os olhos e fiz uma oração silenciosa. Eu entendia. Ele não estava ali para conversas, e sim para sinais. Ele estava ali por outro motivo. Por um motivo que eu teria mesmo que me desenvolver espiritualmente para entender de fato o seu sentido. E quando foi no dia 25 de julho de 1981, um sábado de bonito sol, Felipe e eu, nós nos casamos. Casamento simples, cercado de amigos, familiares e um sentimento de missão cumprida. Não era apenas o encontro de duas pessoas. Era a costura de algo que vinha de muito tempo antes, de outras vidas talvez, conduzido por mãos invisíveis e por um espírito que um dia se apresentou como um mendigo, mas que na verdade carregava a sabedoria dos magos. O apelido Rei Mago não era à toa. Não era à toa. Hoje, são passados 44 anos desde o nosso casamento. Felipe tem 83 anos, meu marido. Eu, 73. Temos 2 filhos, Vitória e Marcelo. 4 netos que enchem a nossa casa de alegria, de riso. Às vezes, nos olhamos e sabemos, nada disso teria acontecido se não fosse aquela primeira conversa, aquele primeiro passo até o centro João Batista. E claro, o olhar de um misterioso rei mago que apareceu e desapareceu como um sopro, mas deixou em nós
a marca eterna do destino. Olha, o pessoal diz que essa minha história daria até um livro. Isso eu já não sei. Mas eu não esqueci nenhum detalhe, Paulinho. Eu coloquei tudo de que eu me lembrei aqui. Espero que você tenha gostado e que os seus ouvintes também. E ficarei no aguardo de muitos comentários a partir de agora.